santificado seja o teu nome. O que significa essa frase? Quando o Senhor Jesus coloca ela no Pai Nosso, na oração modelo que nós temos. Significa que o nome de Deus ele é santo eternamente, ele é separado de toda a criação e todo o universo, de toda a existência. Santo realmente significa isso, separado. E nós devemos entender que quando nós falamos santificado seja o teu nome, nós devemos ter consciência de que o nome de Deus, ele representa o próprio Deus. Mas é um nome que nenhuma expressão humana é capaz de nos fazer compreender. O próprio Moisés, quando pergunta a Deus, Senhor, a quem eu devo anunciar quando eu falar a Faraó para deixar o povo hebreu ir, o teu povo ir? E Deus simplesmente fala com ele o seguinte, diga que eu sou, te enviou. Por que Deus não deu um nome para ele e diz simplesmente eu sou? Porque nenhuma expressão humana, como eu já disse, é capaz de representar a grandeza e a grandiosidade desse Deus. E o próprio Deus também lá no seu mandamento, ele diz o seguinte, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E por que não tomar em vão? Nós devemos entender o seguinte, se o nome dele representa a sua grandeza, nós devemos tomar cuidado. Porque existem pessoas que usam o nome de Deus de maneira qualquer, como se fosse uma expressão qualquer do dia a dia, mas não tem respeito, não tem consideração por esse nome. E se não tem respeito nem consideração por esse nome, como é que no momento de dificuldade, de problemas, quando clamam a esse Deus, ele quer que esse Deus tenha poder na vida dele? Se ele não tem respeito nem consideração, esse nome também não vai ter poder para resolver aquilo que ele precisa. Então é importante a gente entender essa primeira parte. Por que santificado? Porque o nome de Deus, ele realmente representa o próprio Deus, a sua grandeza, o seu poder. E aí, existe uma outra forma de santificar o nome do Senhor, que é através da nossa vida, através das nossas atitudes. Que quando você diz que é um cristão, quando você diz que serve a Deus, e você tem atitudes erradas, atitudes que envergonham até mesmo quem não é crente, o apóstolo Paulo diz assim, por causa de vós o nome do Senhor é blasfemado. Então as pessoas não vão respeitar o nome do Senhor, porque na tua vida esse nome não é santificado. Então nós devemos tomar muito cuidado com as nossas atitudes, porque se nós falamos que somos de Deus, se nós falamos que representamos esse Deus aqui na terra, nós não podemos simplesmente ter qualquer atitude que venha envergonhar o caráter do nosso Deus. E uma terceira parte que é muito importante também. Você não deve, nem eu, trazermos o nome de Deus para os nossos problemas como se ele estivesse fazendo parte do nosso problema, como aconteceu com Adão. A Bíblia diz que Deus colocou Adão no paraíso, deu tudo o que ele precisava, e mesmo assim, Deus disse o seguinte, olha, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma ajudadora, uma adjuntora que esteja diante dele, que seja idônea. Então Deus deu um presente para Adão. Pensando em Adão, Deus concedeu a Adão Eva, uma companheira para ele. E o Deus havia dado uma ordem para que Adão ele não tocasse no fruto da árvore proibida, porque senão no dia que ele tocasse ele morreria. E a Bíblia diz que Adão não vigiou sobre a sua esposa, não vigiou sobre Eva. E ele deveria ter essa atitude. E o que aconteceu com isso? Eva é tentada, ela pega o fruto, dá a Adão e ele ainda come. Quando Deus aparece e Deus pergunta a Adão, Adão, por que você comeu do fruto da árvore que eu disse que não deveria comer? Adão, nesse momento, ele comete um erro terrível, um erro tremendo. Ele fala o seguinte, a mulher que tu me deste, olha só o que ele diz. Ele quis dizer o seguinte, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria caído, não teria comido do fruto. Deus dá um presente para ele, e ele usa aquele presente de maneira errada, ele não vigia, não tem a posição que ele deveria tomar, e agora ele traz Deus para o seu problema, fazendo de Deus parceiro na culpa que ele tinha e que deveria arcar sozinho. Então, nesse momento, ele não santificou o nome do Senhor. Ele teve um problema terrível nesse momento. É como se fosse um pai e o filho completa seus 18 anos,
pode tirar a carteira de habilitação e o pai vai e dá um carro para o filho, feliz, alegre, e fala: meu filho, só toma cuidado com o carro. O filho sai com os amigos, bebe, bate com o carro, machuca muita gente, até vem a matar alguém, e aí depois o pai fala: por que você fez isso? E ele diz: é porque o Senhor me deu um carro. Ridículo isso, covarde. Então nós devemos ter cuidado com essas três situações. Primeiro, entender que o nome do Senhor é um nome santo e representa o seu caráter, por isso não deve ser tomado em vão, e ele não tomará por inocente quem tomará o nome dele em vão. Segundo, santificá-lo nas nossas atitudes. Toma cuidado com os exemplos que você dá para as outras pessoas, porque você carrega o nome de Deus. E, em terceiro lugar, não traga a Deus para o seu problema. Assuma suas responsabilidades. Deus não é culpado dos nossos erros. Nós erramos e devemos assumir. A Bíblia diz o seguinte: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então não traga a Deus, não cometa esse erro que Adão cometeu. Somos na carne filhos de Adão, mas também somos pelo Espírito filhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e santificado seja o nome do nosso Deus, na minha vida, na sua vida, nas nossas atitudes e pensamentos. Em nome de Jesus.